Fala turma, tudo bem? Eu me chamo Alexandre, sou professor e proprietário aqui do estúdio Rota Treinamento Físico. E hoje eu vou trazer para vocês quais são os principais erros aí que a gente observa que os alunos fazem na hora de fazer o levantamento terra. O levantamento terra, vocês que já estão me acompanhando já sabem, ele é o dominante de quadril, ele é um padrão de movimento dominante de quadril, é um dos principais padrões de movimento que a gente tem no treinamento físico funcional. Então acompanhe aí, para quem está acompanhando, faz favor aí, dá um joinha, me segue, ativa o sininho para receber todos os vídeos aí que eu vou postando durante a semana. É bem importante para mim, vai me motivar a trazer cada vez mais vídeos e dicas para vocês aí sobre o treinamento funcional, tá bem? Vamos lá então, vou começar demonstrando qual que é o padrão dominante de quadril principal, é o nosso exercício base para o treinamento físico funcional e é o levantamento terra. Então eu vou montar a barra aqui e vou fazer uma demonstração para vocês de padrão dominante de quadril, o exercício principal desse padrão de movimento é o levantamento terra. Então eu vou demonstrar para vocês agora, executando ele, né, da melhor forma possível, e quais são os principais erros aí que os nossos alunos cometem e às vezes é bem difícil de corrigir. Mas com certeza a gente sempre insiste e procura e faz o melhor possível para que esse aluno, né, execute um bom padrão de movimento, preservando aí as funções articulares para poder fazer o exercício com qualidade e segurança. Quando a gente preserva as funções articulares, a gente consegue pôr sobrecarga no exercício, então melhorando aí toda a demanda neural para executar essa atividade. Então eu vou demonstrar para vocês agora o levantamento terra. Isso aí, então, pessoal, tá montada a barra. Eu vou fazer aqui um levantamento para vocês nessa vista mais frontal. Vou puxar um pouquinho mais para trás aqui. Eu acredito que aqui vai ficar bom, vocês vão conseguir ver bem. Então, esse é um levantamento terra, ele é um dominante de quadril. Fazer duas demonstrações. Quais são os pontos principais que a gente tem que levar em consideração na hora que for fazer o levantamento terra? Manter o ombro longe da orelha, olha só, essa ativação dorsal para manter essa região dorsal ativa, a escápula encaixada. Isso para quê? Para a gente ter estabilidade escapular. Segundo ponto importante, antes da gente tirar a barra lá de baixo, fazer um bracing, que seria inflar o abdômen, pressão interna abdominal, né? Então a gente inspira o ar, joga esse ar para o abdômen, tranca a respiração e aí sim a gente vai conseguir fazer com mais estabilidade, principalmente estabilidade torácica, né? Aonde a gente não vai perder, né? No momento que fizer a força, a gente não vai perder a estabilidade torácica. No momento que a gente finaliza, quando faz a extensão do movimento, então a gente pegou a barra, fez o bracing, empurrou o ombro longe da orelha. Quando a gente estende, quando está com a barra aqui em cima, em pé, perna bem esticada, glúteo contraído. Como que a gente faz para ensinar o aluno todas essas ativações, né? O momento que a gente finaliza o movimento aqui, ó, que a gente está em pé, é interessante então empurrar para frente o quadril, puxar as escápulas para trás como se quisesse se cortar ao meio com a barra. Essas são as principais orientações que a gente tem que dar para o nosso aluno no momento que for executar o levantamento terra. E aí, a gente falou tudo isso, demonstrou aqui para o aluno, ele vai fazer o movimento e faz assim. Pega a barra tudo torto. E volta. Então o aluno ele enrola a coluna, ele puxa com o trapézio para cima, com o ombro, não é interessante, faz o movimento solto,
Ele pega a barra do chão e levanta, ele não faz a ativação dorsal, não mantém o peito expandido no momento que vai tirar a barra do chão. Então, olha só, ativa a escápula, expande o peito, fica olhando um pouco para frente para manter o alinhamento da coluna cervical, inspira o ar, né? Esse inspirar o ar também, tu infla o abdômen, ó, joga o ar no abdômen, tranca o ar e aí sim vai fazer o levantamento. Olha só. Quando chegou aqui em cima, mantém o ombro baixo, não puxa para cima o ombro assim, que aí a gente vai estar perdendo a estabilidade escapular e vai estar fazendo uma força desnecessária. Qual que é o objetivo? É a gente mover o máximo de carga possível com o menor esforço possível. Então, a gente não precisa tracionar essa barra para cima, né? Isso aqui vai tirar a barra mais longe do chão, fazendo um esforço que não tem necessidade. Então, vamos lá. Quais são os pontos? Eu vou até anotar aqui. Vou deixar muito longe, vou deixar por aqui assim. Tive que apagar umas coisinhas ali. Vejam que eu sou desenhista. Eu faço uns desenhos aí para orientar o aluno. Isso ajuda bastante. Às vezes eles ficam com dificuldade de entender alguma coisa, eu faço um desenho aí, dá uma facilitada na minha vida. Deixa eu ver. Ok. Vamos lá então. Desde o primeiro, qual que é o primeiro ponto então que a gente vai levar em consideração? Número 1. Quando a gente vai tirar a barra lá do chão e o aluno está com as costas enroladas, né? Então ele tem que fazer uma manutenção aí da coluna dele. Então, primeira coisa, manutenção torácica, né? Que é ele ir pegar essa barra e não ficar com as costas enroladas, né? Aqui ele está fazendo uma retroversão da pelve, está enrolando a coluna. Então, esse seria o primeiro ponto. Segundo ponto, ativação dorsal. Deixa eu botar aqui, ó. Então, primeiro, manutenção torácica. Segundo, ativação dorsal. O que é isso? É ativação dorsal. Vou botar aqui também escapular. Escápula. Na verdade, é um conjunto de musculaturas aí que envolvem, né, a nossa cintura escapular. Então, vamos lá. O aluno foi pegar a barra e ele está com as costas enroladas, né? Ele não está fazendo a manutenção torácica. Então, ele estende as costas, arruma a postura e ó, ativa a região dorsal. Ó. Puxa o ombro longe da orelha. Esse é o segundo ponto, então, que a gente tem que observar. Ok, o segundo ponto foi. Terceiro ponto, antes da gente mover a barra do chão. Terceiro ponto. O que é o bracing? Bracing é aquela respiração, é o cilindro, é nós inspirar o ar e trancar. Essa seria a terceira coisa que a gente tem que observar no momento que o nosso aluno estiver fazendo o levantamento terra. E lembrando, aqui a gente está falando do treinamento físico-funcional do 0 ao avançado. Então, essas ativações todas aqui são para um aluno que está iniciando e ainda não sabe fazer o levantamento. Mas tem muita gente, tem muitos alunos que fazem o levantamento terra sem fazer essas ativações aqui, ó, movem bastante carga, fazem o levantamento terra há um bom tempo e não tomam cuidado com essas ativações. Isso aqui é super importante para que esse aluno ou até para esse atleta consiga levar o esporte ou a atividade, o exercício, conseguir progredir a carga por um tempo maior sem se machucar. Vamos lá então. Terceiro ponto, bracing. Então, o aluno inspira, se ajustou, arrumou a escápula, posição torácica arrumar, peito expandido, fez o bracing, que é inspirar o ar e trancar, e ele traciona. Ele faz uma força como se ele quisesse arrancar com a barra do chão, mas necessariamente ele ainda não vai mover a barra, mas ele já fez tração.
Então, um quarto ponto aqui que é importante é a tração na barra. Essa tração aqui, ela é importante porque o que acontece? No momento que a barra estiver com bastante carga e a gente for fazer esse levantamento terra, a nossa musculatura, vamos dizer assim, ela está descansada. Por mais que a gente tenha feito o aquecimento e tudo mais, tudo certinho, as mobilidades, mobilidade de quadril, o aquecimento específico para fazer o levantamento terra, no momento que a gente vai fazer a maior força, a gente não pode sair do zero e já fazer, né, o levantamento. Então a gente tem que fazer uma pré-ativação da musculatura. Então, o que é isso? A gente chega lá embaixo, pega a barra, faz uma tração. Tu faz força como se fosse levantar a barra, mas não levanta. Segura essa tração por 1 ou 2 segundos, não precisa ficar ali 10 minutos segurando. Faz essa tração por uns 2 ou 3 segundos. Deixa o teu corpo entender que tu vai fazer uma força maior e aí sim tu vai levantar a barra. Então, vamos lá. Primeira coisa, vai lá embaixo, pega a barra, traciona, ajusta a postura, quadril para trás, ombro longe da orelha e inspira o ar. Faz a tração, como se quisesse mover a barra, mas não move. E aí sim, vem subindo a barra, raspando pela perna. No final, faz a extensão forte da perna e do glúteo. Como que a gente vai descrever isso aqui? O quinto ponto, então. Quinto ponto. Extensão total da perna e do glúteo. Como que é essa extensão? Tu sobe como se quisesse puxar a rótula do joelho para cima. Fazer uma extensão tão forte da perna, contrair o quadríceps. Contrai o quadríceps a ponto de puxar a rótula para cima. Então, extensão da perna. Subir raspando raspando a barra na perna. Extensão da perna e glúteo. Essa extensão eu falei já quando estava demonstrando, né? Então tu sobe, 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 contrai o glúteo, aperta bem o glúteo, estende bem a perna. E aí sim, no momento que tu subiu, que tu tá lá em cima, aí tu pode soltar o ar. Então, no sétimo movimento, tu solta o ar. Ou não. Tu solta o ar ou não, dependendo do tanto de carga que tiver. Vamos lá. Foi fazer o levantamento, os nossos alunos aqui. Vai fazer um levantamento terra com uns 100 quilos. Vamos lá, então o aluno fez, se ajustou tudo, subiu, né? Fez o bracing, subiu. Só que aí ele solta o ar, mas antes dele voltar, ele tem que inspirar o ar de novo. Então ele solta um pouquinho o ar, mas ele não, vamos dizer assim, ele não solta todo o ar a ponto de perder esse bracing, né? Ele mantém então a estabilidade do centro do corpo. Inspira o ar novamente, faz o bracing de novo, então tu dá só mais pressão para o abdômen e aí sim volta com a barra no chão. Se fosse um campeonato, se fosse o levantamento terra da vida, aí esse aluno não precisaria soltar o ar. Então ele inspira lá embaixo, inspira, faz o bracing, volta com a barra no chão, depois sim que finalizou todo o movimento, aí ele vai respirar lá embaixo, né? Então no final, após ter feito o levantamento terra. Essa é minha recomendação, é assim que é a forma que eu mais utilizo aqui na academia. Deixa eu ver se a gente vai falar de todos os pontos. Então, manutenção da coluna torácica, ativação dos dorsais, escápulas, bracing, tração na barra, subir raspando a barra na perna. Isso aqui já está relacionado com essa ativação dorsal. Ó. Então, o 5, que é subir a barra raspando na perna, e ativação dorsal, eles estão relacionados. Vocês vão ver depois quando eu for explicar. Extensão da perna e do glúteo, soltar o ar no final do movimento.
E também não é soltar o ar, ficar tudo mole. Não, a gente solta o ar de uma forma que mantenha, né, essa pressão intraabdominal. Vamos lá. Pega a barra, inspira o ar, tranca e volta. Seria isso. Não é soltar, tá com a barra aqui, solta, perde todas as ativações. Não, essa barra ela vai estar pesada. Então, a gente não pode perder simplesmente toda a tração, né? Toda a pressão intraabdominal que esse ar está fazendo contra a parede do nosso abdômen. É isso aí. Esses seriam os 7 pontos principais que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer o levantamento terra. Vamos para a prática agora e eu vou falar um pouquinho de como a gente corrige cada um. Vamos fazer o seguinte. Eu vou passar 2 exercícios de cada um desses 7. Então vão ser 14 exercícios aqui corretivos. Poderia fazer mais exercícios ainda para cada um desses pontos que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer o levantamento terra. Então eu vou passar 2 exercícios. Isso aqui a gente está falando de um só dos padrões dominantes, né, dos padrões de movimento que a gente leva em consideração para o treinamento físico funcional funcionar da melhor forma possível. Vejam como é complexo e como tem coisa para levar em consideração, para tomar cuidado na hora de fazer a execução, né, a melhor execução possível de cada levantamento, para que a gente tenha segurança e qualidade na hora de fazer os nossos movimentos. Vamos lá então. Primeira coisa que a gente vai começar falando é a manutenção da coluna torácica. Pessoal, seguindo então, vou começar falando do nosso primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Aí o primeiro exercício de correção que a gente utiliza para esses alunos executarem então o levantamento de terra da melhor forma possível é o bastão postural. Então a gente vai pedir para esse aluno para que ele encoste o bastão nas costas. Ele tem que manter 3 pontos de contato, quadril no meio das costas e a cabeça. Aí ele afasta a perna na largura mais ou menos do levantamento terra e ele vai fazer o movimento do levantamento terra. Faz todas as extensões, isso tu já conversou com o aluno, já explicou tudo para ele. É como se fosse um agachamento inclinando o tronco um pouco mais à frente. O nosso aluno ele não entende muito bem ainda, então a gente tem que explicar de uma forma que ele consiga entender e que ele principalmente consiga executar. Então o primeiro exercício que a gente faria seria esse. Como se fosse o levantamento terra, só que tu mantém esse bastão postural nas costas, fazendo então aí a correção da coluna torácica e da coluna lombar, né, para não entrar, para não ficar com as costas ali enroladas. Pessoal, o segundo exercício que a gente vai estar utilizando para fazer então essa manutenção, eu vou mudar, em vez de nós falar coluna torácica, eu vou chamar de coluna vertebral, porque na verdade quando a gente tem que fazer essa manutenção, não é só a torácica, é a cervical, a torácica e a lombar. Então, vamos falar que é a nossa coluna vertebral. E esse é o segundo exercício para a gente estar corrigindo aí esses pontos técnicos desse primeiro. Então, ajusta lá embaixo e vai subir com o querobel. Então, a gente vai fazer a utilização da ferramenta querobel, que ela é menor, mais fácil que a barra, porque a gente pode usar ela entre as pernas. O aluno consegue manter a ferramenta mais próxima do corpo. Então, o querobel é uma estratégia boa. Mesmo assim, esse aluno veio aqui e pegou desse jeito. Barbaridade! Daí tu pensa assim, meu Deus, já fiz tudo isso e esse aluno ainda está fazendo esse movimento errado. O que eu posso fazer? A gente faz de novo a correção com o bastão, pega lá o bastãozinho, seriam esses dois, e aos poucos ele vai entendendo, podem ter certeza, que o momento que vocês insistirem com o aluno com esses educativos, ele vai ir aprendendo. O que tu vai fazer então? Vai pegar um bastão postural, pede para o aluno se posicionar aqui no querobel,
O aluno veio, se posicionou e tu viu que ele vai pegar o querobel errado. Bota o bastão nas costas dele, fica segurando para ele o bastão. Eu vou demonstrar sozinho aqui, fica um pouquinho mais difícil. Mas aí sim ele vai conseguir fazer com maior qualidade, né? Agora vou fazer aqui um levantamento como se fosse com uma mão só. Mas assim ele conseguiria já ter um entendimento um pouco melhor, pelo menos, de como que ele deve manter aí a postura da coluna vertebral dele. Então esses seriam os dois exercícios aí que a gente faria para melhorar o posicionamento da coluna vertebral dos alunos. Vamos para o próximo agora, que seria a ativação dorsal das escápulas, que seguindo então, pessoal, com a nossa aula de hoje, que é sobre o levantamento terra, que é um dos padrões de movimento que a gente utiliza no treinamento funcional, dominante de quadril. Vamos falar agora então da ativação dorsal, ativação da escápula, e os dois exercícios que a gente vai utilizar é o fazendeiro unilateral, ou bilateral pode ser, mas o fazendeiro já tem vídeo aí no canal falando sobre o fazendeiro, e a ativação da escápula, ó, ativação dorsal com band. Então, esses vão ser os dois exercícios que eu vou falar agora do segundo ponto que a gente tem que levar em consideração para executar o levantamento terra. Vamos lá então. Esse aluno está com dificuldade de fazer essa ativação da cintura escapular, que é puxar a barra para trás na hora que vai levantar a barra. Como que a gente ensina isso para o aluno? Primeira coisa, a gente começa fazendo o fazendeiro, que é ativa, bota o ombro para trás, escápula ativada, puxa o ombro para baixo e vai deslocar. Esse aqui seria o exercício fazendeiro. Vai até uma ponta, troca o lado e volta. Esse seria então o exercício número 1, o nosso segundo ponto aí que a gente tem que levar em consideração. Vamos para o próximo agora, que então é a ativação dorsal com band. Deixa eu montar aqui. Seguindo então, pessoal, vou falar agora da ativação dorsal com band, que é o segundo exercício do segundo ponto que a gente tem que levar em consideração. Então, o que a gente vai fazer aqui com esse band? Olha só, eu coloquei uma band aqui na barra e prendi ela no poste. Aqui a gente vai forçar o erro agora. Como eu estou sozinho aqui, então eu prendi o band lá no rack, mas vocês podem ficar fazendo uma tração, vocês mesmos podem ficar puxando essa band, e aí vocês vão sentindo se estão puxando demais, se estão puxando de menos. O que vai acontecer? Então a gente vai puxar e vai forçar o erro, vai forçar esse aluno a errar. E a gente vai explicar para ele, olha só, a gente vai forçar o erro, eu vou puxar e tu vai perder mais ainda a ativação dorsal. Mas aí o que tu vai fazer? Tu vai fazer força para manter essa dorsal ativada e o ombro longe da orelha. Então aí a gente já está usando um baita de um educativo, a gente utiliza muito aqui na academia e funciona muito bem, que é a ativação dorsal com band. Então faz tração na barra, puxa o band para trás, se posiciona para fazer o levantamento terra, tudo certo, inspira o ar e sobe. Olha só, aqui o band está puxando, ó. Se eu relaxar, ele puxa a barra para frente. E eu tenho que manter ela tracionada para trás. E volta. Aqui embaixo fica mais difícil ainda. Olha só, quando eu solto, ela volta. Então a gente mantém o dorsal ativado, toda a tração, pede para o aluno segurar um pouquinho nessa posição, faz força, como se quisesse tirar a barra do chão, e aí sim sobe. E volta. É impressionante como um exercício de correção aqui, um exercício corretivo tão simples funciona tão bem. Podem ter certeza,
O aluno que perde essa estabilidade escapular, ele perde conexão com a coluna lombar. Então ele enrola a coluna, ele se entorta todo, e aí se torna um exercício ineficiente e perigoso para fazer com carga. E claro que aqui eu estou demonstrando ele um pouco mais pesado, mas não precisa ser tão pesado. Com os alunos iniciantes, dependendo do nível de condicionamento que tiver o aluno e do tanto que ele estiver se movimentando bem ou não, é que a gente vai organizar o peso para esse aluno. Se for um aluno iniciante, a gente pode pôr esse band, essa mesma forma de execução aqui no kettlebell. Com o kettlebellzinho, enrola o kettlebell no band ali, fica bem mais tranquilo de fazer do que com a barra. E podem ter certeza que até que o aluno aprenda e entenda essa ativação dorsal, esses dois exercícios, o fazendeiro bilateral, unilateral, fazendeiro de qualquer forma que for executado, ele é importante, é fundamental, e esse ativação com band aqui também é fundamental. No momento que o aluno fica tracionando a barra ali, só dele ficar parado tracionando já está fazendo ativação dessa região dorsal e ele já vai tendo um entendimento maior disso. Seguindo então, vamos para o próximo exercício agora, seria o bracing. Meu Deus, como que a gente faz para ensinar esse aluno a fazer o tal do bracing? Não é fácil, realmente, mas tem umas técnicazinhas. Normalmente o aluno ele vai entendendo conforme ele vai fazendo, tu vai demonstrando, mas a forma mais simples que a gente utiliza aqui é, primeira coisa, pedir para o aluno fazer força com a mão contra o abdômen. Então o primeiro exercício é em pé, faz força contra o abdômen, e o segundo deitado, decúbito ventral, de barriga para baixo, e aí vai pedir para esse aluno fazer inspiração e jogar o ar contra o abdômen. Essa seria uma respiração diafragmática e não uma respiração torácica, né? Que é quando tu inspira, infla a caixa torácica. Não é isso que a gente quer. A gente quer só, ó, respiração aqui no abdômen, ó. É inflar, jogar o ar para dentro do abdômen sem inflar a caixa torácica. Então, primeira coisa que a gente pede para o aluno, põe a mão no abdômen, faz força para trás e pede para empurrar a mão para frente com o abdômen. Outra coisa que é importante, pede para esse aluno trancar o ar como se fosse tomar um soco no abdômen. Quando tu faz assim, não precisa dar um soco no aluno, mas tu pode testar isso nele. Então tu inspira o ar, pede para esse aluno inspirar o ar, inspira e aí tu vai dar um soquinho nele. Então ele inspira o ar, tu dá uns soquinhos assim na barriga dele e vê se realmente aquela musculatura ela tá contraída, vê se ele está realmente fazendo ativação ali desse abdômen, né? Essa parede abdominal ela tá realmente contraída, tá com tensão ali dentro. Porque às vezes tu fala pro aluno, ele inspira e fica a barriga mole, ele não tranca, não tranca como se fosse tomar um soco, sabe? Então é importante inflar o abdômen, tranca e testa o aluno. Pode dar uns soquinhos nele assim, tu vai sentir que a parede abdominal ela está bem contraída. O segundo exercício que nós faríamos então, para melhorar a ativação do bracing, e lembrando também que aqui eu estou só passando rapidamente, né, sobre cada uma desses exercícios corretivos, né? Estou falando de 2 apenas para cada uma dessas manutenções aí que a gente tem que fazer. Com certeza tem muitos mais exercícios aí que a gente pode utilizar e a gente utiliza bastante para fazer essas correções. O segundo, então, deitado, decúbito ventral, de barriga para baixo. Pede para esse aluno inspirar o ar e soltar. No momento que ele fizer isso, vocês vão perceber que há um afastamento do corpo do chão, lógico, né? Infla o abdômen, o tronco vai subir. E vocês vão perceber também nas costas do aluno que há uma expansão um pouquinho ali da coluna, assim, da parte das costas, né? Da musculatura ali embaixo das costelas. Essas seriam as duas formas, então, do aluno fazer esses 2 exercícios. O quarto ponto que a gente deve levar em consideração é a tração na barra. E como que a gente treina essa tração na barra?
a gente vai pedir, esse não tem muito o que fazer mesmo. A gente pede para o aluno se posicionar, pode ser com a barra ou com o querobel, tanto faz. E aí, nesse caso agora, a gente pode usar o band, já aproveitando para fazer ativação dorsal. Lembra que eu falei que esses dois eles tinham relação? Esses dois e o subir raspando a barra na perna. Então, olha só, tração na barra. É só ele se posicionar, vai pegar a barra e ficar fazendo força sem mover. É como se fosse, sabe que a barra ela tem uma folguinha, ó. Tem uma folguinha entre a barra e a anilha. O que a gente vai pedir para o aluno fazer? Tirar essa folga, né? Como se ele fosse puxar a barra, tirou a folga ali da barra e da anilha e faz um pouquinho de tração sem mover a anilha do chão, ou o querobel, né? Então, essa seria a tração, que é aquela parte que eu falei, né? Que é importante para fazer essa pré-ativação da musculatura antes de mover de fato essa carga. Quinto ponto aí que a gente tem que levar em consideração, então, subir a barra raspando na perna. Isso aí vai diretamente em encontro com a ativação dorsal. Porque no momento que o aluno puxa essa barra para trás, ele puxa com ativação dorsal. Olha só. Então ele se posiciona, puxa a barra para trás e aí vai subir, ó. Sobe raspando e volta a barra raspando. Para que isso aconteça, tem que ter essa ativação dorsal. Deixa eu pegar aqui um bastão para demonstrar para vocês a forma errada, porque é até um pouco perigoso fazer com carga, que pode machucar mesmo. Então, lá embaixo, tu afastou ela da perna. Olha só, no momento que tu afasta, tu perde totalmente aqui a ativação dorsal, ó. Ativa o dorsal, a barra encosta. Relaxa o dorsal, a barra afasta. Então, ó, mantém essa ativação dorsal, mantém a ativação da cintura escapular, e aí vocês vão ver que a barra ela sobe e desce raspando pela perna. E para que tem que subir e descer raspando pela perna? Porque no momento que a gente afasta a barra da perna, há um aumento, há uma alavanca tracionando da forma errada a nossa coluna lombar. Então, no momento que a gente não faz ativação dorsal, a gente está gerando uma alavanca maior, um peso, uma força maior desnecessária na nossa coluna lombar. Então, é importante manter a barra sempre raspando na perna, né? Pensa que a barra ela vai mais perto do nosso centro de massa, né? Então, fica mais fácil e mais eficiente o exercício a partir do momento que a gente faz ele sobe e desce raspando na perna. Então esse seria o quinto ponto que a gente tem que levar em consideração. Extensão da perna e do glúteo. Esse a gente pode treinar fazendo a prancha abdominal. Na prancha abdominal, na verdade, ela também é um educativo que funciona assim para todos esses. Mas vamos falar agora da extensão da perna e do glúteo. A gente pede para o aluno fazer, ou melhor, quando o aluno vai executar o levantamento terra, tu percebe que ele sobe, mas ele não faz ativação, fica todo solto, quadril para trás, a perna fica até às vezes meio flexionada, ele não entende a importância de fazer essa extensão total da perna. Então, a gente tem que explicar para ele, né? Tem que fazer os testes, dá para dar um soquinho assim na perna, e aí vocês vão ver que a musculatura está contraída. Mas para ensinar isso para ele, a gente pode utilizar a prancha abdominal. Então, se posiciona na prancha. Quando ele se posicionar, olha só, o quadril fica para cima, as costas arredondadas, assim está errado. Então, o que a gente tem que pedir para esse aluno fazer? Rodar o quadril para dentro. Então, ele tem que fazer um tilt anterior, que é puxar esse quadril, né? Tu roda o quadril, mantém o glúteo bem contraído e com o dorsal afasta o ombro da orelha e traciona, como se tu quisesse se arrastar para frente, se puxar. E com o pé, tu faz força contrária, como se quisesse puxar para trás. Isso aqui só para executar a prancha abdominal. Vamos lá então. Se posicionou. Olha só. Quadril está para cima. Primeiro ponto então, quadril para dentro. Roda o quadril para dentro, glúteo contraído. E o dorsal abre o peito. Vai com o peito em direção ao chão e aí faz força. Força para frente com o braço e com o pé para trás.
Essa aqui, então, seria a prancha abdominal, feita da melhor forma, e é transferível, então, diretamente para o levantamento terra, porque faz todas as ativações que são necessárias para a gente estar executando o levantamento terra, então, da forma mais segura, produzindo o máximo de força possível e fazendo todas as extensões. E o sétimo, no final, tu solta o ar. Então, esse aqui vai em direção, né? Ele está junto com o bracing. Então, olha só, a gente pega a barra, faz a ativação dorsal, tudo certinho, raspando a barra na perna e aí sobe. Faz o bracing, né? Olha só. Chega lá em cima, solta o ar. Vamos de novo. Daí inspira. Solta. Inspira de novo. Volta. Inspira de novo. Percebe que a gente faz uma respiração toda vez que termina o movimento, e quando chega lá embaixo, solta o ar, faz uma nova respiração. Assim, a gente mantém a pressão intraabdominal, promovendo então aí a maior estabilidade da nossa coluna vertebral. Quando a gente preserva todas as funções articulares e todos os padrões de movimento, a gente tem uma capacidade maior de gerar força, então a gente consegue mover cargas maiores com mais segurança, mais eficiência, e então logo promove mais resultado aí, promove mais força aí para os nossos alunos. E olha só como fica rica uma aula. Eu demorei aqui provavelmente uns 40 minutos para explicar para vocês todas as ativações que são importantes fazer na hora do levantamento terra e alguns educativos. Temos mais educativos que a gente utiliza, né? Porque às vezes esses não são suficientes. E o mais importante é quando inserir isso no treino do aluno e qual é a forma de inserir isso no treino. Quando que faz sentido para o aluno a gente executar esse tipo de exercício e fazer todas essas correções. Pessoal, para quem assistiu o vídeo aí até o fim, dá um joinha, me segue, curte o vídeo, para que eu continue postando cada vez mais material sobre isso. Essa é uma parte muito interessante do nosso treinamento funcional que a maioria das pessoas não leva em consideração. A maioria das pessoas quer saber de fazer aquele circuitão lá e encher de gente. Treinamento funcional é muito mais do que isso, é muito mais do que utilização em bases instáveis, bola, bozu e essas coisas aí. Treinamento físico funcional é produção de força com estabilidade, né? Dependendo do caso, a gente vai utilizar aí exercícios de instabilidade para algum ou outro atleta, mas na maioria dos casos o treinamento funcional são exercícios voltados para o aumento da força, que é a valência principal aí que a gente tem para manutenção da saúde. Então, me sigam aí, pessoal, e acompanhem para mais conteúdos, né? Fiquem ligados, tá bem? Grande abraço a todos.